Olá pessoal, bem-vindos à Federação Espírita Catarinense, o programa Em Direção. A cada 15 dias traremos para você informações sobre o movimento espírita local, estadual e mundial. Nesta edição você vai ver: o Dia dos Pais está chegando. A palestrante Rose Kodama traz sua mensagem à luz da doutrina espírita. Agende-se e participe. Comissão Emacro Regional Norte em Mafra em 20 de agosto. Comissão Emacro Regional Centro em Rio do Sul, 27 de agosto. Tudo a ver, as notícias da Juventude Espírita. Você esteve lá? Acompanhe os últimos eventos da Federação Espírita Catarinense. Já li e recomendo. Nosso companheiro Ivan tem uma sugestão de leitura para você. No quadro Você e o Movimento, vamos conhecer um pouco mais sobre o Centro Espírita Jesus de Nazaré em Taiópolis, fundado em 1915. Música e poesia. O grupo de teatro do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo nos traz a peça O Telefone Só Toca de Lá para Cá. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e no YouTube e também assistir os nossos programas gravados. Obrigado! Hoje, então, nós vamos aproveitar a oportunidade, a comemoração do Dia dos Pais, e vamos falar um pouquinho sobre a missão dos pais. Falamos habitualmente da mãe, da família, a família que é a célula básica da sociedade, e pouco falamos a respeito dos pais. Então, Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela usa então a família, ela traz a questão família e ela fala de todos aqueles que participam desse clã. Nesse livro, Joana inspirou-se na proposta astronômica e ela então compara o pai com o sol. Não pelo poder e nem pela autoridade, mas pela força, pela luz que ele traz e pela grande responsabilidade dessa missão, quando o Espírito então assume essa missão de vir como Pai. Nós, na verdade, chamamos o Criador do Universo de Pai, porque essa é a nossa grande referência. Nós ainda nos identificamos então com a figura Pai. Com essa palavra, nós nos identificamos e buscamos aquela força, a segurança, aquilo que nos traz assim de melhor. Estou aqui, de braços abertos, te seguro, te guio. Então nós usamos muito essa palavra Pai e nos referimos ao Criador, dessa maneira. Divaldo Franco fala que o espírito em evolução, ele passa então por esse processo, Sendo o espírito assexuado, ele nessa transformação, ele vai passando então por ambas as questões, tanto o sexo masculino quanto feminino. E essa é uma necessidade do espírito, que ele busca então, nessa experiência necessária, ele busca então o aperfeiçoamento. Faz parte da evolução e faz parte também desse processo, desse aprendizado, é uma necessidade do espírito. Bem, o homem, diante dos fenômenos e dos hormônios masculinos, ele se fixa muito mais naquela questão de ser o provedor, de buscar através da sua capacidade a busca do pão para a sua família e ser a disciplina, aquela referência de disciplina também. Porém, isso no tradicional, na família tradicional. Porém, na modernidade, nós sabemos que existem pais que são verdadeiras mães,
né? Que tem esse compromisso mesmo de amor, essa ligação de afeto, de carinho, de ternura, e que é muito importante nós estarmos ressaltando isso. Bem, então, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele costumava dizer que para o espírito, enquanto desencarnado no mundo espiritual, a maior alegria, a maior felicidade do espírito é lembrar que um dia ele assumiu o papel de mãe ou de pai e que conseguiu levar adiante essa missão, essa nobre missão, sendo então auxílio, sendo o cuidado, sendo o amparo, sendo o amor, com o seu exemplo, com aquele seu exemplo então de dignidade, com o seu exemplo de caráter, o seu exemplo de cuidado. Então que nós possamos olhar com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de carinho para esses seres, para esses homens que vieram para auxiliar nesse processo evolutivo. E também aproveitar então essa ocasião, esse momento tão especial e desejarmos a todos os pais um feliz, um abençoado, um iluminado Dia dos Pais. Comissão Emacro Regional Norte em Mafra, em 20 de agosto. Comissão Emacro Regional Centro em Rio do Sul, 27 de agosto. Olá, nós fazemos parte do SEJU, Setor Juventude, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês que a partir de hoje nós teremos um pequeno momento na TV FEC, onde a gente vai poder falar sobre assuntos da juventude, ver como vai o movimento jovem espírita e poder aprender e compartilhar muitas coisas com vocês. Protagonista em sua própria história, porque te detém. É quando o jovem ele toma frente a algum objetivo e ele toma atitude, ele põe em prática tudo o que ele deveria fazer. Eu acredito que o protagonismo juvenil é quando o jovem ele toma atitude sem precisar alguém mandar assim. Ele vai lá e faz e não espera ninguém. Eu acredito que os jovens eles não são o futuro do amanhã. Eles são o presente. Tem que, nós, aliás, temos que dar o nosso melhor hoje e é isso aí. O protagonismo juvenil é aquela história do jovem na arte, independente do local e a idade. Jovens somos todos nós. Quanto mais jovem, mais arte, mais interessante e mais protagonismo existirá. Eu acredito que o protagonismo juvenil seja quando o jovem ele toma a frente das suas atitudes e tenta melhorar o mundo. E quando ele viaja a várias cidades? Quando ele viaja a várias cidades, por exemplo, eu sou de Joinville, estou aqui em Blumenau, já visitei também centros em Curitiba, centros em Florianópolis, e é isso, tem que estar sempre em movimento. Para mim, protagonismo juvenil, eu acho que é tentar fazer a diferença no mundo. Às vezes a gente abraça tudo assim, achando que vai dar conta, a gente percebe que a gente não vai dar, mas juntando todo mundo, eu acredito que o protagonismo juvenil é fazer a diferença na sua própria vida, conseguindo fazer a diferença na vida dos outros. Para mim, o protagonismo juvenil é nós, jovens, estarmos juntos e fazer sempre o melhor para nós, para os outros, para casas espíritas e estar sempre presente. Não tentar abraçar o mundo, mas fazer o que é possível para ser feliz e para praticar caridade e crescer. É isso.
Elias, como presidente da casa, como tu vê toda essa movimentação da macro-regional, né? Como tu sentes esse carinho que as pessoas, que a gente vê, né, de todo esse movimento espiritual que está aqui dentro, né? Nós ficamos muito felizes e contentes, né? Luz, Paz e Caridade receber o evento da macro-regional. Contávamos com um número menor, um número reduzido de participantes, e vimos que esse número dobrou. Nós ficamos muito felizes, muito contentes por todo o desenvolvimento, né, o apoio da FEC, da URI, todos os trabalhadores da casa, né, e a presença de todos. A gente ficamos honrados por todo esse trabalho que foi feito. Eliane, qual é a tua avaliação da macro-regional, né, de todo esse evento que está acontecendo com a Federação Espírita, relacionado às URIs, e principalmente a URI que tu és presidente? Estamos muito felizes pelo evento de hoje, muito êxito, mais de 150 pessoas reunidas, e todo esse trabalho tem a consequência do trabalho da Federação, da gestão, da equipe atual da Federação, que é muito unida, muito coesa, e a gente vê todo o empenho da Federação nesse evento. Então a gente só está colhendo hoje o colhimento desses frutos, né? 150 trabalhadores das casas, desde Laguna até a nossa região, até a Nona Uri. Então, envolvimento. Todo esse trabalho, acho que com o projeto, com o programa do CITAF, contribuiu e está auxiliando muito nesse êxito, o sucesso de hoje, desse momento de estarmos compartilhando, integrando, dialogando em nome da doutrina espírita. E a presença de 100% dos presidentes de casas, né? Sim, tivemos praticamente todas as casas estiveram representadas hoje aqui no evento. Então, um grande sucesso. E só temos a agradecer a gestão da Federação e nós, né, todos os trabalhadores envolvidos no movimento espírita. Li e recomendo Memórias do Suicida, porque nesse livro, muito além de reflexionar acerca do suicídio em si, Camilo vai nos fazer uma dissecação de nós mesmos, refletindo que não importa quantas dificuldades nós tenhamos em vida, por mais difíceis que elas sejam, encerrar a nossa existência vai nos trazer dificuldades ainda maiores e nós vamos estar clamando por voltar a viver. Entretanto, ele traz um consolo muito grande porque nos mostra que não importa a nossa dificuldade, onde nós estejamos, sempre alguém vela por nós. Então, eu recomendo muito esse livro para que nós leiamos do início até o fim, porque por mais difícil que seja o início da leitura, o final compensa bastante e nos traz uma paz e um conforto único e inestimável. Este ano de 2015 é muito especial. O Centro Espírita Jesus de Nazaré completa 100 anos de existência. O Centro Espírita Jesus de Nazaré foi fundado na comunidade de Poço Claro, no município de Itaiópolis, após a melhora do processo obsessivo de Susana Correia Pixius. A família desta procurou ajuda ao espírita Serafim Alves de Brito, que residia no município de Rio Negro, Paraná. Serafim muda-se para o Poço Claro e, junto com a família de Susana, parentes e vizinhos, na data de 13 de outubro de 1915, fundam o Centro Espírita Jesus de Nazaré, reunindo-se em sede provisória até 1917. O Centro Espírita Jesus de Nazaré foi filiado a 2 federações espíritas estaduais. Em 14 de janeiro de 1917, filiou-se à Federação Espírita Paranaense. Isto porque, em 1916, o município de Itaiópolis pertencia ao estado do Paraná. A Federação Espírita Catarinense foi reestruturada em 1945 e o Centro Espírita Jesus de Nazaré filiou-se em 1952. Da sua origem, a nossa ligação com as casas espíritas paranaenses era muito forte. Cito 2 casas espíritas do Paraná. Uma delas é Centro Espírita Francisco de Assis, de Ponta Grossa, e a outra Mensageiros da Paz, de Curitiba. Então existia uma ligação muito forte entre essas casas, né? Através dos registros de correspondências enviadas e recebidas desta. Então, talvez, até pela própria assessoria e pela própria localização nossa, de ser mais perto
do Paraná, da Federação Espírita Paranaense, do que a catarinense, é que ainda continuava, mesmo existindo a Federação Espírita Catarinense, ainda pertencia à Federação Espírita Paraná. Um dos grandes orgulhos do Jesus de Nazaré é a escola, que foi criada pelos seus associados em reunião da Assembleia do dia 22 de julho de 1917 e inaugurada no dia 25 de outubro daquele ano. Estima-se que esta é uma das primeiras escolas do município. A escola era de ensino primário. No início da primeira e terceira séries, era de ensino integral, destinada a crianças de 7 a 11 anos. A minha mãe estudou em épocas bem anteriores. Foi passando os anos e eu também estudei, e com os relatos das pessoas, posso dizer que tinha a melhor escola da região naquela época. Né? Então é o fato que eu me refiro, né? E eu, como estudei só até o primário, mas foi muito bom, né? Que era o primário da época, vale por quase o segundo grau de hoje. Né? O poder público assumiu a escola por volta do ano de 1960, ainda funcionando na sede do centro, sendo mais tarde construída a sede da escola em terreno próprio em frente ao centro. Matias Pixius e Pedro Pérez de Lima tornam-se personagens importantes e marcantes, não só na história desta escola, mas também como grandes trabalhadores do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Na hora do recreio, ele brincava com as crianças, mas na hora do estudo ele era enérgico. Tanto é que naquele tempo, nós, segundo ano, terceiro, fazia conta que hoje a oitava série não faz. Eu tenho o caderno lá, as contas que nós fazíamos, ele era enérgico. Você vê, faz 60 e poucos anos que eu saí da aula e até hoje ainda tem a ideia como é que nós fazíamos as contas. Foi um dos melhores professores da época, que além de professor era um educador, porque ele dava aula para as crianças assim no geral, como era evangelizador, era pregador da doutrina, e tudo isso muito nós admiramos. Eu agradeço muito a esse personagem, que foi um dos maiores trabalhadores do Centro Espírita Jesus de Nazaré que a gente conheceu até hoje, como divulgador, como professor, como homem, e tudo, como também outro fator que muito nós alegra, que ele foi um bom homem que deixou saudade para todos nós. Já no início da fundação, pelo que tudo indica, começa a evangelização de crianças, porém com outro nome, Escola Evangélica, tendo como dirigentes as irmãs Cristina Correia Martins e Susana Correia Pixius. Mais tarde, esta escola passaria a ter o nome de Escola de Moral Evangélica. No ano de 1950, Pedro Pérez funda neste centro espírita a Juventude Espírita Susana Correia, com a finalidade de unir os jovens e estudar a doutrina. Atualmente, os jovens espíritas se reúnem aos domingos, das 9h30 às 11 horas da manhã. Me sinto feliz por ter reencarnado neste abençoado lugar, Poço Claro, município de Itaiópolis, em 1954. E já recebia desse ambiente espírita as vibrações no ventre materno, porque a minha mãe, Ana Veiga, era evangelizadora com seu Pedro Pérez de Lima. E foi dele que eu recebi, tanto na escola regular, quanto na doutrina, os primeiros ensinamentos, que me ajudaram muito na formação da escala de valores. Daqui saí aos 15 anos, fui para a Mafra,
desempenhando a função de evangelizador no Centro Espírita Allan Kardec, onde estou até hoje, graças a esse início de formação de escala de valores, que fez toda a diferença na minha vida, que me levou a um casamento feliz, com 4 filhos, 3 netos, e hoje me sinto feliz em participar do movimento espírita, na condição de presidente da 7ª URA. Junto com a fundação do centro em 1915, há registro da existência de uma farmácia homeopática, tendo possivelmente como primeira médium receitista Cristina Correia Martins. Os medicamentos homeopáticos eram adquiridos e mantidos pelo Centro Espírita e distribuídos gratuitamente, auxiliando inúmeras pessoas na melhora das suas enfermidades, principalmente numa época em que os recursos da medicina terrena eram escassos. Até 1999, eu trabalhei diariamente como médium receitista e medicando a homeopatia dentro da farmácia homeopata do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Por que parei em 1999? Porque nesta época já Poço Claro, como havia crescido muito a comunidade, e recebeu um posto de saúde para atender os doentes. Então, nesta época, o centro decidiu que a homeopatia também não seria mais usada e foi assim cancelado essa área de receituário mediúnico e homeopatia. Tenho também as lembranças dos pedidos que fazia para o laboratório Almeida Cardoso, lá do Rio de Janeiro. E esse laboratório forneceu as homeopatias durante todos esses anos aqui para a nossa casa espírita. Hoje este centro continua prestando um grande serviço à comunidade de Poço Claro, pois através da doutrina espírita leva aos seus moradores uma mensagem que prioriza a estrutura familiar, que considera o grande pilar da formação moral do indivíduo. Em homenagem a todas as pessoas que fazem parte desta história, a atual diretoria, através de uma comissão, está fazendo um levantamento histórico deste período, para que na posteridade possam contar com orgulho que o trabalho destas pessoas de levar a doutrina espírita a muitas outras, numa época de dificuldades, não foi em vão. Na busca desse histórico, a gente vai encontrando as diversas dificuldades superadas pelos seus fundadores em implantar essa semente. E que mais nessa busca a gente encontra que quando eles comemoravam essa data, eles colocavam a importância não só do fato de fundar essa casa, mas de ter continuadores dela. Que não basta apenas semear, é preciso cultivar. E nessa busca desse histórico, contar um pouco dessa história, faz nos mexer dentro de nós uma alegria e uma certeza, né? Que nós estamos aqui para continuar. Nós somos apenas continuadores. Outrora virá outras pessoas, outros jovens, outras crianças que darão continuidade. Mas a cada momento e a cada tempo, cada um deve fazer a sua parte. Então falar dessa data é um motivo de muita alegria, né? Mesmo nós tendo às vezes pouco conhecimento pela vivência, mas pela busca histórica, né? É uma alegria estar nesse momento. Centro Espírita Jesus de Nazaré, 100 anos de evangelização. Que não aparece. Quero ver. Já vi esse filme antes. O que você está escondendo aí, hein? Ah, não acredito. Onde é que você vai parar,
bom, tá bom. Depois a gente conversa sobre isso. Tá na hora de eu ir pro centro espírita. Centro? Pra que centro espírita se você não pratica absolutamente nada do que você fala para aqueles pobres espíritos, coitados? Você só pensa e fala em apostas. Daqui a pouco os nossos filhos não vão nem reconhecer o pai. Pensa. E cadê aquele discurso maravilhoso de amor, caridade, como é que é mais? Resignação, benevolência? Hã? Paciência, Alexandre. Todos nós temos defeitos. Faça uma prece e esforce-se na sua reforma íntima. Paciência. Isso. Tenho que ter muita paciência com essa mulher. Deixa eu levar ela sair. Esse aí nem consegue captar as sugestões da mentora. E olha que ela tenta. Eu observo. Venho aqui de vez em quando. Como vai dirigir uma reunião para auxiliar os desencarnados? Isso para não contar no vício do jogo. Não sei como ele consegue disfarçar, mas ele joga. E sempre na reunião, quando está lá tentando se concentrar, vai o pensamento pro carteado. Volta do carteado. Lá ele pode até fingir, mas aqui eu sei que ele tem medo. Posso me divertir um pouquinho. Alexandre, eu vim buscar Bem, muito obrigado pela presença da TV FEC aqui conosco. Nós somos do grupo Terceiro Milênio. E essa peça sobre mediunidade, na verdade, são várias etapas que vão desde a preparação, o antes da reunião mediúnica, durante a reunião e até a sua saída. A necessidade de nós nos prepararmos adequadamente para o desempenho da tarefa mediúnica com Jesus, onde nós devemos buscar sintonia não só na hora da reunião, se possível todo dia, mas nos dias que antecedem a reunião, mais ainda devemos ter atenção com nossos procedimentos, com nossas vibrações, com o que atraímos para perto de nós. O papel do dirigente espírita numa reunião mediúnica é muito importante, porque ele vai conduzir um trabalho que é de delicadeza no trato com os irmãos desencarnados. Então nós precisamos realmente de preparação não só de conhecimento, mas de moral e de coração também. Concorda? Com certeza. Bom, boa noite. Obrigada pela oportunidade daqui do Terceiro Milênio, da TV FEC. E vou falar um pouco do nosso diálogo. É um casal em desequilíbrio, né? Ela não, a entender, ela não é espírita, né? Ela sabe que ele frequenta, ele trabalha em reunião mediúnica. Como vocês puderam ver, ela está em tremendo desequilíbrio, tanto que ela, apesar dele estar se arrumando para ir para uma reunião mediúnica, mas ela percebe que ele não pratica absolutamente nada, porque ele tem um problema sério que é o vício, né, do jogo, né? E ela só piora a situação, né? Porque ao invés de ele se ajudar e ajudar os desencarnados, ele está se auto-prejudicando, né? E com relação à peça, no todo, eu não tenho ainda muita experiência na parte da reunião mediúnica, mas o objetivo em si é dar uma pincelada ali na questão da reunião, mas é dar uns toques para os outros grupos, né, das outras casas espíritas, na questão dos defeitos, não digo os defeitos, mas como é que eu diria? Nós até satirizamos muitas partes. Isso, tem a questão tem parte séria, tem parte cômica. A questão do celular, que ela tem celular durante a reunião, mas só dando aqueles toques assim, para ver o que acontece realmente na reunião mediúnica, né? Só para os grupos em si não caírem no erro, né? Meditar e refletir sobre cada etapa do que foi apresentado durante a peça. É isso. Obrigada. Obrigado também.
embora homenageado neste dia, gostaríamos de prestar o nosso sentimento de gratidão ao venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, que se reencarnou na Terra pela última vez no dia 2 de abril de 1910. A esse venerando trabalhador de Cristo, o nosso carinho, a devoção do nosso reconhecimento e o nosso profundo sentimento de respeito. Poderíamos penetrar no organismo do pensamento de Lord Bacon, no século XVII, quando nos convidou à reflexão em torno de uma filosofia profunda. A sociedade do século XVII estava desgastada no que diz respeito à religião. As grandes conquistas da ciência haviam ressuscitado o pensamento atomista e, dessa forma, as melhores personalidades de então optaram por deixar a religião ao lado, com as suas tradições, as suas castrações e, acima de tudo, com os impositivos anticientíficos. Merece considerarmos que, àquela época, ainda não poderíamos ter uma ciência exata, porque a tecnologia não nos havia concedido a oportunidade de penetrar nas micropartículas, muito menos no macrocosmo. Mas já podíamos sonhar com o pensamento dos extraordinários observadores que haviam constatado que a Bíblia nem sempre tinha razão. Essa doutrina que passara de geração a geração e que no ano 444 antes de Jesus fora reescrita para poder ser apresentada graças ao imperador persa que libertara os hebreus da escravidão no Egito e na Babilônia, o pensamento agora voava na direção do infinito, sem as peias da velha tradição da escolástica ancestral. Era natural que Bacon e toda uma elite de pensadores estabelecessem as bases de uma filosofia capaz de suportar os camartelos das doutrinas exatas. E é exatamente isso que acontece quando, por volta do século XVIII, o pensamento filosófico irrompe, procurando demonstrar a legitimidade dos seus postulados. Esse pensamento filosófico traz na sua raiz a negação de tudo aquilo que não pode ser palpável. Lembremos-nos da física newtoniana, das conquistas de que a matéria era tudo aquilo que possuía 3 propriedades: altura, largura e espessura. Era necessário, portanto, que um pensamento ético, baseado nas conquistas da própria doutrina da astrofísica então nascente, nas leis de Kepler a respeito do universo, preparassem-nos para que no século XIX tivéssemos a felicidade de poder conhecer uma doutrina de bases eminentemente cientistas. Broussais, pensador francês, imortal da Academia de Letras, asseverava: uma religião, mas uma religião que tenha fundamentos científicos e que nos possa anular a ignorância, abrindo horizontes para percepções mais profundas. Berthelot, também da Academia Francesa de Letras, procurava demonstrar que era necessário, antes de crer, examinar. Eram resquícios do iluminismo francês, agora na apresentação da doutrina positivista, que deveria substituir as velhas doutrinas do passado. Apoiada essa proposta positivista no cepticismo de Friedrich Nietzsche, no pensamento pessimista de Schopenhauer e nas novas propostas de ética que ofereciam ao homem
a oportunidade da beleza, do encantamento e da realidade de ser um animal pensante sobre a face da terra, capaz de entender a sua própria realidade. Por volta de 1880, 1890, na Universidade de La Salpêtrière, ante as experiências de Jean-Martin Pierre e das buscas do inconsciente da criatura humana, levantam-se os químicos alemães Montschott, Büchner e Carlos Vogt para dizer que a vida não tinha um sentido ético. Resultado do acaso, a alma era uma excrescência cerebral, à semelhança da bilis produzida pelo fígado ou da urina secretada pelos rins. As gargalhadas da zombaria erguiam-se, mas naquelas experiências notáveis de Charcot, com a presença de Sigmund Freud e de um notável precursor do pensamento da futura parapsicologia, o reitor da Universidade de Atenas, o Dr. Panas, em uma experiência de hipnose, ainda não se conhecia o subconsciente humano. Apresenta que o ser, nos subterrâneos da mente, possui faculdades eminentemente ignoradas e que a vida não pode ser reduzida a esse breve espaço, berço-túmulo. Logo depois, Carl Gustav Jung, procurando penetrar nos arquétipos, vem nos oferecer a presença causal de um arquétipo antigo, que seria naturalmente a base estrutural do pensamento. E a psicologia rompe as amarras psicanalíticas e apresenta agora formulações que se vão consolidar entre 1975 e 1978, na cidade de Big Sur, na Califórnia, quando uma elite de cientistas cria a psicologia transpessoal. Até então, a doutrina psicológica estava adstrita a 3 escolas. O behaviorismo, essa doutrina da experiência vital, a psicanálise e, ao mesmo tempo, o humanismo. Agora surgiu uma psicologia com base na transcendência da vida. A criatura é algo mais do que a consciência. A consciência não é uma manifestação do cérebro, é uma decodificação do cérebro, porque ela pode existir sem o cérebro, enquanto ele não pode logicar sem ela. O trabalho realizado desde 1955 na Universidade de Praga, pelo Dr. Stanislav Grof, que hoje reside na Califórnia, perto de São Francisco, como cidadão norte-americano, provava que na psicopatologia dos transtornos mentais não somente existem as causas de natureza endógena, as enfermidades infecto-contagiosas, a hereditariedade, as sequelas das enfermidades contagiosas, nem tampouco aquelas exógenas, as de natureza eventos de vida. Havia também causa de natureza extracerebral. E ele reúne um documentário extraordinário e publica Além do Cérebro. Ganha uma bolsa de estudo na América do Norte. Transfere-se quando começa a tragédia da Tchecoslováquia, então uma única república. Cai nas garras do comunismo ateu e, na América, com uma elite de psiquiatras, de biólogos, de neurocientistas, criam a doutrina da psicologia com alma. A criatura humana não é a massa degenerativa de átomos que se aglutinam graças à velocidade que se desarticulam. É um ser que é portador de ondas mentais, como irá escrever Albert Einstein. Pensamento, ideia, lucidez,
onda, mente. Este é o verdadeiro ser. E à medida que as experiências se sucedem, a doutrina do Espiritismo de há um século passado, naquela oportunidade, apresenta uma ciência que estuda o ser na sua origem e a sua natureza, no seu paralelismo entre o mundo material e o mundo espiritual. Ciência de laboratório, porque Allan Kardec procurara observar no cerne da criatura humana as faculdades parafísicas detectadas exatamente pelo maior sábio da França no século XIX, o pai da fisiologia humana, Prêmio Nobel de Fisiologia, Charles Richet. O ser humano é portador de um sexto sentido, a percepção, as manifestações de natureza própria ou de natureza anímica, mais tarde confirmadas pelo médico russo Alexander Aksakov, médico do Tsar Nicolau II da Rússia, demonstrando que somos criaturas dotadas de faculdades peregrinas que se manifestam através da organização do sistema nervoso simpático e das glândulas endócrinas, a partir da pineal, encarregada de velar o sexo, de manter as substâncias próprias para a epiderme, e logo depois de todo esse arquipélago de glândulas internas, glândulas mistas, como o fígado, dando à criatura a possibilidade de decodificar ondas, à semelhança dos modernos computadores. Nascia uma religião com bases científicas. A doutrina espírita vinha demonstrar que a vida física não é causal, é nada mais o resultado de átomos que se aglutinam e que dão a aparência que nos faz levar a um conceito de realidade relativa, porque a realidade absoluta ainda nos escapa à inteligência. Mas a ideia apresentada por Allan Kardec não era exatamente nova, porquanto Platão, depois dos seus profundos diálogos na República, no banquete, nos diálogos socráticos, terá a ocasião de dizer que existe um mundo de ideias, o eidos. Esse mundo de ideias concentra-se na sombra que é o corpo. A criatura humana é uma labareda que vem do mundo da transcendência, que se embosca no não-ser e depois de realizar um périplo evolutivo volve às origens para poder desfrutar da plenitude. Mas Platão estava repetindo a velha doutrina de Krishna, que absorvera por intermédio da revelação. Seu conhecimento filosófico no Ocidente era fruto da razão, da lógica, da reflexão, sempre esbarrava numa questão perturbadora, que é a vida, qual é o sentido da vida, mas desde que estamos na vida, por que a dor? Qual a essencialidade da dor? E além do sofrimento, haveria ou não vida depois da morte? Platão irá beber as informações nos santuários do Egito, quando Sócrates, por uma questão da sua doutrina do parto das ideias, entra em desgraça política, vê-se perseguido, e Platão se transfere para os santuários do Egito, onde vai estudar profundamente a realidade do ser, chegando à conclusão do espiritualismo, o idealismo socrático, platônico, aristotélico. O Ocidente entra diretamente através da revelação, em uma obra monumental, publicada em Viena, o Tao da Física. Revela-se que a verdade flui desse mundo das ideias e que, enquanto o Ocidente trabalhou 6.648 anos
para chegar na imortalidade da alma, os gurus, os sensitivos, os médiuns do passado penetraram com corpo e alma através da revelação mediúnica. Essa revelação mediúnica ainda vai além dos postulados do Bhagavad Gita, dos Upanishads, quando o príncipe Siddhartha Gautama, cuja data de nascimento foi recuada 500 anos, teria nascido aproximadamente 900 anos antes de Jesus, estabeleceu que o sentido filosófico da vida é a compaixão. A criatura humana que se desdobra numa aura de compaixão encontrou a árvore Bodhi, a árvore da sabedoria, e iluminou-se. Porque através da compaixão viaja na direção do nirvana, a ausência da dor, o desaparecimento das sensações, porque a razão do sofrimento humano, dizia Siddhartha Gautama, é o apego. O apego, essa manifestação sombra da personalidade do indivíduo junguiano, é a razão do nosso desar, que Allan Kardec situará muito bem ao analisar a proposta do egoísmo. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. E a terapêutica essencial para o egoísmo é o altruísmo. A filosofia deixa agora os parâmetros da matéria frágil, putrescível e de breve duração, para poder entrar nos escaninhos profundos da imortalidade. Então, concomitantemente, levanta-se Pitágoras, que nos oferece o pentagrama musical, já àquela época, que manda escrever na entrada da sua caverna, na pedra, a alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela cresce, expande-se e transcende. Quando descuidamos de vitalizá-la com amor, ela enfraquece-se, deperece e deixa a alma na turbação imensa da sua indignidade. A proposta deste homem, cujo nome é o resultado de duas alegorias místicas, Pitya e Guru, médium e agente do pensamento transcendental, Pitágoras, vem nos oferecer as bases do idealismo que vai nascer na manjedoura de Betlehem, em Judá, quando o homem mais notável do mundo distende os braços e diz que a plenitude da criatura humana está no verbo amar. Quem ama é imensamente feliz. Quem deseja ser amado ainda é uma criança psicológica. E aquele amor que foi transformado numa tese de teologia vai perdendo a sua força através da história, para na atualidade transformar-se em psicoterapia. Quem ama não adoece. A Organização Mundial de Saúde, depois dessas notáveis peripécias nos gabinetes de pesquisa, irá dizer que saúde verdadeiramente não era mais aquela trilogia: bem-estar fisiológico, harmonia psicológica, equilíbrio mental. Irá dizer que há demais dessas três peculiaridades. Saúde é harmonia espiritual. Introduziria há 3 anos, na definição de saúde, a presença do ser que transcende a matéria. E a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, há 2 anos, estabelecerá que o transe já não é mais um transtorno de natureza patológica. O transe, que na década 880-90 era uma deformidade dos transtornos histéricos, esquizofrênicos, epilépticos, passa a ser um imenso caminho na busca ignorada do inconsciente profundo, tanto o inconsciente freudiano, o inconsciente individual, como aquele inconsciente notável de Jung, o inconsciente coletivo. E a vida passa a ter uma ascendência
que se encontra enraizada nesse inconsciente. Nós somos o que fizemos de nós. Dirá Freud, se olharmos o Oceano Pacífico e colocarmos uma casca de nós sobre as suas águas voluptuosas, teremos a dimensão do inconsciente humano. O inconsciente humano é o Oceano Pacífico. A consciência é a casca de nós. Nós estamos a repetir experiências adormecidas nesse pélago forte do Oceano Pacífico, enquanto a nossa consciência, minimizada pelas paixões egóicas, aspira pelas coisas nenhumas do prazer fugidio e mórbido, sem pensar na grandeza desse notável arquipélago de valores que são a transcendência. Mas, da mesma forma, por outros caminhos, Carl Gustavo Jung dirá que, para termos ideia do que é o nosso inconsciente, examinemos um iceberg. Nós todos vemos o iceberg, mas, em verdade, nós vemos 5% do volume do bloco de gelo. 95% estão submersos sob as águas traiçoeiras. Esses 95% são o nosso inconsciente. A nossa consciência são 5%, mas ele vai sonhar que um dia, em nosso superconsciente, nessa área divina do chakra cerebral, onde estão as funções da transcendência, nós iremos libertar-nos dos atavismos, do inconsciente e encontrarmos Deus em nós, no estado de plenitude, de individuação, de autoiluminação. Esse introito assaz largo para a dimensão da proposta, para dizer que vivemos no momento básico das transformações ético-morais da sociedade. Falamos em crise econômica, em crise política, falamos em crise internacional, mas vamos recorrer à origem da palavra. Em grego, crise, com K, tem o mesmo significado na língua portuguesa, de exaltação, de transtorno, de mudança, de choque, de desespero e de alteração. Mas se nós recorrermos ao CRI, a base da crise, nós vamos ver que só existe evolução quando existe crise. A crise é o grito do inconsciente profundo desejando crescer. Toda a história da humanidade é precedida por uma crise, sendo que a da atualidade é uma crise ético-moral, porque não é apenas desse ou daquele país, é da criatura humana. Há cerca de 280 anos, um pensador inglês, Thomas Hardy, escreveu que o povo do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. E por isso, a sociedade industrial, nascida nos fornos da Inglaterra, será uma sociedade impiedosa, egóica, apaixonada, em que as fortunas econômicas tomaram conta da sociedade, dividindo-a em classes, desde os miseráveis que recordam os párias da Índia, até os marajás, os big shots, aqueles que, por meio das indústrias, produzem a escravidão das massas. No que se desespera o admirável pensador do materialismo dialético, quando apresentou, no dia 31 de março de 1848, em Londres, às 10 horas da manhã, Karl Marx, a doutrina do capital. É necessário que a criatura humana compreenda que a justiça social é impostergável e que é necessário que a criatura humana reparta, comparta, participe de todas as dores, de todas as alegrias, de todas as necessidades, porque a criatura humana é o estágio mais evoluído desse processo antropossócio-psicológico, mas ainda não é a culminância. Estamos no momento em que o nosso DNA, em que
a nossa constituição genética está passando por graves transformações. Está naturalmente modificando a sua estrutura para a geração do porvir. Por quê? Porque a lei de progresso é universal. Da mesma forma que ontem éramos ameba, depois éramos Pithecanthropus erectus, e agora somos homos virtualis, logo seremos homos espiritualis. Teremos a oportunidade de viajar conforme a resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Arcanjo que ontem foi átomo, átomo de hoje que será arcanjo de amanhã, anunciando que está em nossas mãos uma mudança radical. Essa mudança radical é imposta pelas leis universais. Queiramos ou não queiramos, aceitemos ou não aceitemos, o sistema heliocêntrico aí está. E a vida se manifesta em duas dimensões temporais. O tempo linear, o tempo de 24 horas, e o tempo kairos, o tempo grego das emoções. Nós iremos saltar desse tempo linear, desse tempo A mais B mais C, para o tempo da mudança quântica, o tempo einsteiniano, aquele tempo em que o indivíduo, viajando com a velocidade da luz, no mesmo instante em que toma uma bólide espacial e viaja durante um ano, retorna um ano mais velho, enquanto da Terra está envelhecido e degradado. É a relatividade do tempo do E igual a MC2. Então o Espiritismo penetra nessas questões da física atômica, ou chamada física das probabilidades, porque ainda não se pode provar. Tudo isso está dentro de cálculos matemáticos realizados por Fermi, o notável auxiliar de Einstein, ou pela escola de Copenhagen, com a sua doutrina da complementaridade, demonstrando que tudo está perfeito, até o caos. O caos que nos assusta é o resultado de leis muito bem trabalhadas, que nos apresentam o resultado inesperado e em ordem, a ordem caótica, como nós temos a ordem equilibrada. Para diminuir um pouco a tensão, a maioria de nós está transitando num tipo de comportamento psicológico. Ouço pessoas dizerem assim, mas eu sou muito arrumado. Comigo é cada coisa no seu lugar. E se nós formos à terapêutica psicológica, ele sofre de neurose de geometria. Tudo dele é arrumado, está no seu lugar. Eu já tive neurose de geometria e me ufanava, porque nada melhor do que a ignorância. Eu achava que ter tudo arrumado no seu lugar, perfeitamente localizado, era uma demonstração de ordem. E muitas vezes a minha sala, que é uma sala comum, quando eu estava atendendo os filhos e eles se aproximavam da mesa, e normalmente com aquele corpo bem desenhado, a melancia com grande proporção, empurrava qualquer coisa, eu sorria neuroticamente e eu recolocava no lugar. Se alguém me perguntar, Divaldo, eu gostaria de uma gravata. Vá à gaveta número tal, do lado esquerdo, conte 1, 2, 3, e ali o número 4 é a gravata que você deseja. E me ufanava, era neurótico de geometria. Mas nós temos aquele que não, comigo não tem nada disso. É neurose de desajuste. Nós vivemos este período dos transtornos neuróticos e das síndromes. Se nós temos a síndrome de Peter Pan, querer ser eternamente juvenil, um notável psiquiatra europeu, depois de me ouvir falar sobre Gabriela, ele me disse, Refranco, nós acabamos de descobrir uma outra síndrome. E eu perguntei, qual? Conte-me como é Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ficar assim. Então é síndrome de Gabriela. Eu não nasci assim, não sou assim, não vou ficar assim. Ainda não tenho a síndrome de Gabriela e não vou ter, porque estou sempre em revolução. Mas isso me leva a considerar o mundo causal. Quem sou? De onde eu vim? De uma realidade cuja cópia imperfeita é o planeta terrestre. O planeta terrestre nada mais é do que uma condensação de matéria derivada do caos, do carbono, do azoto,
que estava na imensa nebulosa de gases incandescentes no espaço. E há 4 bilhões de anos, segundo os teorizadores do Big Bang, foi retirada uma quota, e na palavra iluminada do Espírito Emmanuel, a caminho da luz, essa quota foi retirada por um dos sublimes arquitetos universais, Jesus Cristo. E começou a trabalhar essa massa ígnea, para que ela fosse empurrada para uma região fria, e então do incandescimento ela se aglutinasse em átomos, cuja aparência é resultado da velocidade. Quanto mais veloz, menos aparência. Quanto mais rápido, menos estrutura. Quando se descobriu agora o bóson de Higgs, no ano passado, o mais surpreendente é que esse bóson já havia sido concebido por este físico inglês faz 61 anos. Ele concebeu matematicamente que deveria haver uma partícula tão infinitamente pequena que somente era conceptível matematicamente. E através do choque de prótons, no grande tubo entre a Suíça e a França, se percebeu a realidade. Então nós vimos disso que é aos nossos olhos invisíveis o pensamento do Cristo, que Joana de Ângeles, somos lucigênitos da divina luz gerado. Foi esse pensamento que Deus derramou sobre essa massa ígnea, como fascículo de luz, para se transformar nesse planeta maravilhoso, cheio de beleza iridescente, de entardeceres ricos de poesia e de amanheceres ricos de névoa, para o sol docemente acariciar em beijos cálidos de ternura e calor. E aqui estamos, em uma jornada cujo ápice acerca-se-nos, mas se apresenta hoje com o caráter de uma crise de natureza moral, porque o desenvolvimento tecnológico é a grande horizontal da vida. Ele nos dá conforto, ele nos prolonga a vida, ele nos dá satisfações, ele diminui a dor física, mas não apaga a mágoa, não diminui a traição como um punhal que despedaça o sentimento da alma. Ele não consegue preencher o vazio existencial e atira-nos no abismo. Vazio existencial que é uma reminiscência de um amor que se teve ontem e se perdeu, e agora se tem necessidade como do pão para sobreviver e avançar com aquilo que Emmanuel chamará docemente minha alma gêmea, aquela que não é metade, mas que tem a mesma função de fundir-se em uma harmonia tão profunda que se não distingue quem é quem, porque é a emanação divina do amor. Então nós estamos no momento da transição planetária e concomitantemente das perturbações espirituais. Porque as nossas ânsias de prazer, as nossas necessidades de fruição caracterizam-se tão infantis e ao mesmo tempo tão maduras e perturbadoras que nós caímos no caos e nos deixamos seduzir pelos cantos de sereia que se encontram na velha tradição mitológica de Virgílio, nos cantos extraordinários da tradição grega, quando falam das sereias sedutoras que arrebatavam os navegantes do mar para os seus braços através da ilusão. A Terra experimenta uma viagem longa de seres espirituais, 21 bilhões. Porque a população do planeta terrestre, segundo os mentores espirituais, seria de 28 bilhões de criaturas humanas. A Terra dispõe na sua sustentabilidade de valores que poderá atender oportunamente 4 vezes aquilo que hoje é razão de guerra por causa do egoísmo, é motivo de infâmia por causa das paixões. Então esses 2 mundos que pareciam separados pelo véu de Ísis ou de Osíris
da tradição egípcia dos iniciados, rompe-se lentamente, vamos descobrindo que além do véu há vida. Aqueles a que nós amamos voltam, mas aqueles a que nós prejudicamos também. E eles estão de volta para poderem reviver toda a fenomenologia bíblica do exílio, do anjo que se rebelou contra Deus e teria sido mandado para as regiões infernais do desespero. Agora nós vemos a sociedade soluçando de dor e sonhando com o infinito, com a alma despedaçada de angústia. Nesta transição planetária, em que os espíritos do mal, em verdade não existe o mal, é uma manifestação filosófica. O mal é o bem ausente. Quando Allan Kardec inquire aos espíritos nobres que é o bem, eles redarguem, é tudo aquilo conforme a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que se lhe opõe. Então, aquilo que chamamos mal é o amor que enlouqueceu diante das nossas atitudes enfermiças e ainda não encontrou uma terapêutica para diminuir a ardência dessa febre de desespero e sede de vingança. E surgem os adversários. Na hora que conseguirmos fixar nas entranhas da alma o psiquismo de Jesus Cristo, o amor irradiar-se-á como uma energia de paz. E então os adversários render-se-ão e aceitarão as pazes que farão da Terra o planeta da promissão, a Shangri-La das velhas tradições, mas, acima de tudo, o reino dos céus que começa em nosso coração. Nós, os espíritas, aqueles que estamos acostumados a atravessar o rio Estígias da mitologia grega na barca de Caronte, que é a mediunidade. Nós que atravessamos as águas turvas de além da morte para falar aos que sofrem, como os terapeutas da carne falam aos atormentados da emoção. Sabemos que iremos retornar hoje ou depois àquelas nascentes, porque ninguém se banha duas vezes nas mesmas águas, disse o filósofo, mas iremos banhar-nos em águas novas, que procede da excelsa misericórdia de Deus, renovando-nos, mas renovando-nos com a solidariedade, com o amor, com a fraternidade. Quando compreendermos que ninguém morrendo, qualquer tentativa de eliminar a vida é um dos maiores engodos da criatura perante as leis cósmicas. Já que a criatura não tem o poder de criar, não tem o direito de eliminar. Suicídio, aborto delituoso, pena de morte, eutanásia, são crimes hediondos que nós teremos que, a esforço hercúleo, retirar da nossa vida. O desafio é para fazer-nos crescer e a crise para tornar-nos melhor. Porque abandonar a atividade de agora, que iremos encontrar depois, eliminar o corpo, de maneira nenhuma elimina a paixão que ele produziu. Eu tive aqui na Terra uma amiga muito querida, uma mulher jovem, bela, como todas as mulheres, mesmo as feias também têm sua beleza. E ela era muito bem casada. Era casada com Alain Delon do meu tempo. Havia, portanto, uma certa ternura. Era Diana Durbin e Alain Delon apaixonados. Mas, como o homem estava acostumado à variedade, ele se fascinou por uma que não era assim tão bela quanto Diana Durbin, uma Joan Crawford. Era uma grande atriz, mas os traços não eram tão gentis. E quando ela percebeu que o marido estava com outra, essa palavra é terrível, a outra, ela não podia perder a sua doce carícia, porque ele era capaz de atender às duas fontes generosas. Suicidou-se. Suicidou-se para dele ver-se livre, mas principalmente para que ele tivesse remorso.
E como os homens têm uma estrutura da testosterona diferente, ao invés dele ter remorso, ele ficou contente, porque ficou livre. Poderia agora perfeitamente consociar-se com a número 2, e consociou-se, e ela foi sofrer. Sofreu durante 40 anos, e um dia nos encontramos nesses caminhos da transcendência, do desdobramento, da personalidade psicológica, e ela me disse: Divaldo, você lembra de mim? Claro que eu me lembrava. Numa cidade do interior como a nossa, foi um escândalo à época. Eu estive visitando o meu apaixonado, e trazia na mente a sua beleza, aquele homem de medidas certas, aquele sorriso embriagador, e os espíritos amigos que me vêm cuidando, para que a ferida do suicídio possa cicatrizar, levou-me para vê-lo, 40 anos depois, e eu entrei na sua casa, esperando encontrar o homem dos meus sonhos, e encontrei a tragédia dos meus sonhos, porque aquele homem belo estava com derrame cerebral, estava deformado pela ausência de movimentos, a dentadura desapareceu, a calvície transformou aqueles cabelos macios que as minhas mãos acariciavam em uma verdadeira bola de tênis ou de gude, e assim por diante. Eu olhei e disse: mas foi por isso que eu me matei? Mas não é possível. Foi por isso que eu me matei. A minha vida vale muito mais. E ele percebeu-me, mas não me pôde decodificar e chorou. E ela veio, a número 2, ela fez plástica, estava diferente. E eu disse: meu Deus, eu não a conhecia. Ele deixar-me uma mulher bela como eu era, por essa chinesa, cujos olhos estavam na testa. Ai, Divaldo, pede a Deus para me reencarnar, nem que seja num ser fóssil, para não mais me lembrar daquele homem, e que ele nunca mais me apareça, porque como é que eu vou amar aquilo outra vez? Mas eu tenho a experiência viva de uma irmã que se suicidou. Era uma alma de escola, e é também por uma questão de infidelidade do marido, uma amiga muito querida, porque as amigas são muito queridas, e elas adoram dar más notícias, principalmente quando eles arranjam outra. É uma forma de dizer: já que eu não pego um pedaço, ela não vai ter o todo. Um pouco de mim vai na notícia e leva a notícia. E a amiga de minha irmã falou-lhe da infidelidade conjugal. Temperamental, a minha irmã era descendente de italianos de Nápoles, de uma das máfias mais poderosas da Calábria. Foi à casa da outra. E eu sempre achei uma bobagem, ela tinha que bater nele, não era nela. Mas as mulheres pensam diferentes. Ela foi à casa da outra e deu-lhe uma surra, com uma sombrinha e a bolsa, que eram as armas da mulher daquela época. E depois que ele deu a surra de forma que ela ficava um pouco imprestável para ele por uma semana, ela desceu e voltou ao normal. Voltou ao normal e viu que estava assessorada por uma sombra. Esta sombra lhe disse: acabo de vingar-me desse triângulo, e a única solução para você é vir para cá, para nós acompanharmos a tragédia dele, porque é o próximo passo assassiná-lo. Ela, então, procurou uma substância de um veneno cruel, e chegando a um caldo de cana, usou cianureto e mercúrio e morreu em convulsões em 4 minutos. Apareceu durante 40 anos da sua vida no além, até que minha mãe foi resgatá-la daquele espírito cruel que a perseguia, daquele perturbador, porque se tratava de uma mágoa humana através da inspiração obsessiva de um ser espiritual inferior. Está ela hoje reencarnada, depois de uma existência de muitas amarguras aqui na Terra, há 15 anos apenas. Então, pude acompanhar toda essa trajetória e verificar o sentido da nossa vida,
que, ao invés de pensar em matar, pensar em conquistar e transformar as nossas frustrações em ternura. Cantar uma sinfonia do verdadeiro amor para que as perturbações espirituais não nos levem de roldão aos abismos da existência. E, ademais, esta obsessão coletiva que toma conta do planeta terrestre, vide a Gênese de Allan Kardec, quando ele fala das cidades que são vencidas por hordas de espíritos inferiores de uma vez. Ou então no capítulo 14, quando ele se refere à grande mudança para o mundo de regeneração, a guerra entre uma geração antiga que permanece e uma geração nova, idealista, que vem de outras plagas, quem sabe, muitas vezes olhando o céu sideral e contemplando as Pleiades. O meu ser se dobra diante de uma dessas Pleiades, gêmea, e parece-me ver nas telas da imaginação o êxodo na direção da terra, corporificando-se nas crianças geniais de 1980 a esta data, preparando a nova era, enquanto os meus ouvidos parecem escutar a litania trágica e dolorosa daqueles que partem para o exílio, em uma situação deplorável, para amenizar as dores da terra. Ó vós que tendes recebido a honra inominável de uma doutrina libertadora, pensai, antes de tomardes atitudes definitivas, pensai, diante dos desafios que desabam sobre a criatura humana, pensai, a vida não cessa, a criatura humana tem um sabor de eternidade. Pensai, renunciai às vezes ao suave prazer, pela glória e a honra de alguém servir. Tende em mente que ele desceu das excelsas planuras para vir à terra cantar o reino dos céus e deixar um rastro de luz que se transforma na escada simbólica de Jacó para proporcionar-nos a verdadeira felicidade. Nem vos desgasteis na inutilidade, nem vos permitais a fraqueza moral da fuga através dos mecanismos psicológicos da irresponsabilidade. É melhor ceder para poder receber mais tarde do que persistir em um triunfo de natureza egotista e perderdes a oportunidade de vida a salvar. Viestes para a terra neste momento especial da criatura humana, depois de firmardes uma documentação de que necessário se vos fosse, dar-vos-iam a alma, o ser, em nome daquele que a si mesmo se deu, para que todos tivéssemos vida e vida em abundância. Um abraço afetuoso do vosso irmão e amigo, dedicado servidor da causa, o velho amigo Melo.